Olá, começando mais um programa Conversa com Lani Menezes. Gente, esse programa vocês vão amar, vocês vão se divertir, vocês vão aprender bastante. A minha convidada de hoje é a Patrícia do Fino Salto. Uma mulher que realmente, assim, nasceu para surpreender. E ela decidiu, num determinado momento, largar o crachá e se reinventar. Um monte de pessoas, nós adoramos assistir os seus vídeos falando dos seus sapatos, mas com uma conexão com a vida cotidiana. Então, quem está aqui comigo hoje é a Patrícia do Fino Salto. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, eu tenho certeza que a gente vai se divertir, porque eu já comecei a me divertir com ela. É muito legal, mas sempre pedindo para vocês o quê? Compartilhem, sabe? Marca lá que tá gostando, que é isso que a gente pede para a gente poder alcançar mais e mais pessoas, né? Acompanhe o canal Ilha Notícias e Lani Menezes. A gente precisa desse likezinho, dessa, né? Acione, né? Que fala o sininho para assim que chegar um vídeo novo vocês receberem a sinalização. Então é isso que a gente quer. E já querendo conhecer, e aí tem algo assim que é interessante, porque tem muita gente que conhece já a Patrícia, né? Acompanha, bastante gente acompanha a Patrícia, e a gente tem vídeos aí que bombaram dela. Mas hoje a gente vai trazer também um pouquinho mais de conhecer essa mulher, por trás dessa alegria contagiante que a gente vê dos vídeos, por trás dessa verdade de venda quando a gente vai às suas lojas, e a gente vai começar a entender o seguinte: essa mulher furacão, né? Porque essa mulher é muito furacão, ela é inquieta, ela é totalmente assim. E a minha pergunta para começar, para vocês já assim relaxando com a gente, é tudo isso. É uma forma de ser visionária, sabe? É sua identidade. Como é que a gente vê essa mulher furacão que você tem aí dentro de você? Eu sou assim uma inquietação. Eu digo que eu sou muito inquieta. Eu não consigo ficar no cotidiano, fazendo o mesmo projeto. Eu gosto de estar Uhum. sempre vendo novo, criando, fazendo algo diferente. Eu sou muito voltada para o novo, da Você criação. sempre foi assim, mesmo quando você trabalhava no processo tradicional, não como empreendedora do teu negócio, mas você sempre pensou: "Em que eu vou fazer no dia seguinte de diferente?" Sempre. Até quando eu estava no C na CLT, que eu já fui, né, da CLT, eu sempre pensava um pouco fora da caixinha, eu sempre queria algo fora da caixinha. E pensar fora da caixinha, às vezes, traz alguns desconfortos, mas para mim nunca foi problema. Nunca foi problema, porque eu sou muito intuitiva, eu sou muito de acreditar no processo, de acreditar que, vai acontecer, será bem-vindo, vem coisa boa, essa positividade sempre me conecta ao querer um novo, a avançar. E essa visão mesmo, assim, de você pensar assim: em que momento nasceu esse desejo de sair do tradicional, do caminho tradicional, da segurança do CLT, daquilo que muita gente às vezes sonha, e partir para algo tão novo, né, porque, assim, você já vinha de alguma da família era empreendedora, Não, não. você foi que começou, que abriu esse caminho. Sim, sim. E como é que foi, de Pouco. repente, você resolver sair dessa talvez da segurança financeira, né, daquilo tradicional e ousar como você ousou? E na idade que eu Você ousou, né, nessa idade. mas assim, eu já vinha com essa inquietação de querer algo diferente, no qual eu pudesse comandar. E eu quis sair um pouco dessas do engessado, de viver aquele cotidiano do cara crachá, sempre o mesma coisa, o mesmo trabalho, a segunda a sexta. Aquilo me inquietava muito. E eu já estava ficando assim, um pouco, assim, infeliz, já era uma coisa assim, era um processo que já estava Você estava com pesado. quantos anos nessa época? Eu Mais estava ou menos? com uns 30 anos, eu já estava Você pesado. normalmente é a hora que você começa a se estabilizar no É, mercado, sim, né? e eu era bem assim, sabe, era tranquilo. Se eu quisesse, eu poderia ter me aposentado. Era um emprego bom, sólido, tranquilo, que eu dominava, que eu sabia fazer, só que não tinha a liberdade. Eu gosto de estar
ser livre, eu gosto de fazer meu horário, eu gosto de poder mudar um pouco a rotina e no CLT a gente é engessado, não adianta, tem horário de entrar, tem horário para sair, às vezes tem a forma de trabalhar que não pode sair naquele quadrado, que às vezes não dá muita liberdade, apesar que eu também era vendas, e ainda tinha criação, tinha processo de criação, mas era diferente. Tinha outras metas, era outro produto, mas eu senti essa necessidade de abrir as asas, voar, sabe, voar. A tua formação é? A minha formação é letras. Gente, por isso que ela bomba, ela consegue entrar, sabe, através da forma, da frase correta, da palavra certa, ela penetra nos nossos corações. Mas eu nunca dei aula, sério. Nunca dei aula, nunca quis ir para sala de aula. Eu tenho muitas clientes que são professoras, eu gosto de fazer homenagem no Dia das Professoras, porque eu tenho total respeito pela profissão. E assim, mas eu nunca me vi na sala de aula. Eu acho que eu tenho que ser. Eu só como professora, né, tu adora fazer homenagem para um monte de coisa, já participei de várias festas dentro da loja, das lojas. Já fiz festas pro caramelo. Não, e aí tu fez uma que eu participei, foi uma delícia, foi da festa, a última festa junina. Gente, a gente se sentia numa festa junina, fazendo pescaria. Sim, sim. Muito legal. É. E me conta, nesse sentido de você sair, que é uma grande empresa, né, a gente pode dizer, a Nestlé, era uma empresa Casado. grandiosa, e aí você escolhe empreender. O que que você olhando esses 2 movimentos, né, ter vivido dentro de uma empresa tradicional e vir para o empreendedorismo, o que você fala assim: "Não, isso foi o que mais me incentivou a sair do tradicional", Sim. não considerando a empresa, mas sim o tradicional, Sim. desenho CLT, e o que que você olhando para empreendedorismo fala: "Aqui isso eu não faço, isso eu não vou aceitar na minha vida como empreendedora". Como é que você analisa esses Olha, eu precisava da liberdade. Eu precisava de poder tomar decisões, como eu falei a você, eu precisava criar, eu sou muito do processo criativo, eu gosto da criação. Então assim, eu imediatamente, logo quando eu senti a necessidade de chegar, porque a gente tem que falar com a família, eu tive que falar, já eram 12 anos que eu estava nesse momento você estava casada já? casada, com filhos e tudo, e assim, é uma decisão que você tem que compartilhar, não adianta. Chegava: "Ó, já fui, tá? Não dá". E aí eu compartilhei na época com meu companheiro e falei: "Eu preciso mudar, eu quero algo novo, eu quero processo de criação, eu quero processo de crescimento". Não que eu não achasse que iria evoluir, mas eu precisava, eu queria mais, eu precisava de mais, e eu achei que foi maravilhoso. Primeiro porque foi uma grande escola para mim, eu digo que a muda não, o processo de ter passado 12 anos numa multinacional Te trouxe deu toda mais a segurança. formação do empreendedorismo, me trouxe toda a formação do empreendedorismo, porque não adianta você da noite para o dia falar: "Eu quero empreender", se você não sabe por onde começar e quais os meios. Desperta para uma coisa, quando a gente fala do empreender, você nesse período de 12 anos, você se preparou para empreender financeiramente? Ou você simplesmente assim: "Olha, eu sei que eu estou saindo de um desenho tradicional que me dá estabilidade, estou indo para um totalmente instável", Sim. porque a gente empreender É uma montanha é russa. uma montanha, ninguém sabe se no dia seguinte vai estar com porta aberta, a gente não sabe se vai ter dinheiro para pagar. Normalmente a gente somos os últimos a receber, paga todo mundo. Como é que foi essa preparação? Apesar de ser uma grande escola, mas você fez essa preparação prévia ou você: "Não, eu vou sair, a partir do que eu retenho como a minha saída, né, como demissão, eu vou investir nesse processo novo"? Foi exatamente assim, eu peguei toda a minhas economias, que eu recebi na época, e empreendi. E começou nessa área de já comecei Do que no empreender salto? já comecei com calçado, Com calçado, mas não comecei com calçado e assim, e foi bem desafiador, porque eu não entendia muito, como eu falei a você, foi de um processo que eu tinha dificuldade. Eu gosto de sapatos confortáveis, eu não abro mão de conforto em nada, nem na roupa, nem no calçado, eu tenho que estar confortável. E eu tinha essa dificuldade, porque às vezes eu queria comprar um calçado e eu não conseguia achar o calçado confortável. Quando era confortável, não era estiloso. Aí e ficava naquele meio termo, então eu falei: "Eu vou começar a trabalhar nessa área". Aí
criei a Fino Salto. A Fino Salto saiu em uma conversa de 10 minutos, eu, meu esposo e meu filho na mesa de jantar. Sim. Aí eu falei: "Eu vou vender sapatos, preciso de uma marca. Vamos criar uma marca". E nós conversando e tudo, aí meu filho, muito pequeno na época ainda: "Mamãe, Marvel", e não sei o quê, muito voltado Os brinquedos. aos brinquedos e tudo. Eu ainda pensei em homenagear minha família com meu nome, o sobrenome, mas não ficou muito sonoro. E depois eu pensei assim: "Fino Salto". Aí eu fiquei entre Fino Salto ou Salto Fino. E aí o meu marido me virou e falou assim: "Pô, salto fino". Não, fino salto, que é o salto que você vai dar na sua vida. Eu falei: "Então tá, gostei, vamos". E aí dali saiu essa ideia, a gente começou a procurar um ponto, conseguimos o ponto, não foi fácil, o início é bem trabalhoso, mas eu não me assustava. Eu sabia que vinha E era o caminho, né? eu sabia que vinha coisas boas, eu sabia que era um semear, e que mais à frente eu iria colher, mas eu precisava me dedicar, era um projeto novo. E nesse momento era apenas um projeto que você acreditava, mas que também que te atenderia 100% nessa visão de conforto, qualidade, e aí depois essa visão que é aonde eu conquisto essas mulheres. Isso. Aí comecei a trabalhar e logo no início veio uma coisa muito interessante, fino salto. Aí as clientes falavam: "Ué, aqui é fino salto, mas não tem salto". Começou o problema. Meu Deus! E eu tive que fazer toda essa logística. Eu não quis mudar a marca, eu quis permanecer com a marca. E aí eu comecei a trabalhar com calçado mais confortável, o salto bem pequenininho, confortável, de uma mulher atual, uma mulher que trabalha, uma mulher que é Que vai se ativa, movimentar. uma mulher que é ativa, que precisa fazer as coisas, não dá para ficar um Uhum. salto 15 o dia todo. Né, Dá para a sapato gente ficar apertando. bonita, por exemplo, você está maravilhosa e um salto quadrado, É. que é maravilhoso também, entendeu? Fica elegante, fica bonita, e eu comecei a trabalhar essa parte no início. Minha mãe ainda era viva, aí minha mãe ia até a loja, eu fiquei de frente sozinha, eu coloquei a loja e eu cuidei da loja E esse durante momento 24 meses. Meu Deus, e nesse momento de você pôr a loja, entender os fornecedores, buscá-los, porque você tem um sapato diferenciado, hoje que eu conheço, eu não sei da época que você É o abriu, mesmo, continua o mesmo continua calçado, a mesma a pegada. pegada que era no passado. Então como você, de uma área que você não conhecia, você vinha do alimento. É. Você vinha Mas eu também estudo moda, eu também tive períodos de venda, e que eu trabalhei na Fabricato, na Shopping 26, então eu já entendi então você já um entendia pouco do como é que comércio. você, além de trabalhar, já conhecia a moda e já sabia como é que você buscaria esses Sim, parceiros sim, fornecedores. Que busquei legal. os parceiros, Aham. e foi muito, assim, do meu estilo mesmo, a Fino Salto é o estilo É a Patrícia. Patrícia. É o estilo Patrícia, é o estilo confortável, é o estilo de uma mulher que sai para trabalho, que de lá ela pode sair para um happy hour, ela pode estar vivenciando outras coisas, mas ela sai pronta. Ela pode de lá ir para qualquer outro lugar, porque ela não Que vai como do ficar jeito que você tá, você pode ir numa desconfortável. festa hoje, né, amiga? Você tá maravilhosa. Obrigada. A gente poderia até na festa da Sandra, né, de aniversário, sabe? Olha, Sandra, convida a gente pro teu aniversário. Ela disse que eu tô bonitinha, ela tá linda, a gente pode ir, tá? Vamos sim, vamos soprar as velhinhas com a Sandra Não, só hoje. não a Sandra, não vamos soprar. Mas, gente, mas é muito interessante, porque realmente o sapato ele representa você, né? Muito. E o sapato, ele empodera muito a mulher. É algo muito assim que muda, você sai com uma rasteirinha, você tá É uma vibe. mas você muda o calçado, você já é outra mulher, você já é outra mulher, né. A Cinderela, né. A Cinderela Achar o sapatinho. a Cinderela mudou a vida, né, com o calçado. Meu tá, aí você falou que ficou 24 meses sozinha. Sozinha, e E esse ponto inicial foi foi maravilhoso, assim, foi árduo, não foi fácil, teve momentos, assim, se você perguntar assim: "Ah, Patrícia, algum momento você pensou em desistir?" Todos os dias.
todos os dias. Meu Sabe, todos os dias era um processo que eu precisava, eu para mim mesmo, você vai conseguir, você vai virar a chave, as coisas vão acontecer, isso é um processo. Eu sou muito assim de processos. E Uhum. eu falava para mim mesma, isso é um processo, isso vai Vai evoluir, acontecer. eu tô semeando e em breve terei a colheita. E eu É. coloquei muito isso e foi assim, eu passei estar de frente da loja foi maravilhoso, eu acho que isso também faz parte de quem quer empreender. Eu daria E esse dá um conselho. aprendizado, né. Eu daria o conselho. Primeiro, quer empreender? Você precisa ficar de frente. Não dá para você ter um filho e entregar na mão do babá. Porque aí Não dá. não é seu. Não dá, não é seu, você não vai conseguir, entender a logística e a necessidade. E aquele momento que eu fiquei ali 24 meses dedicada ali, para poder conhecer o cliente Uhum. pelo nome, saber a história, saber a necessidade. Saber a reação deles em relação ao seu produto, né. Sim, sim, eu sentia a necessidade de eu entender, e dali partia a criação de sacola, de campanha. Falar nisso, se você olhar meu chaveiro é rosa escrito Fino Sal. É lindo. Então esse momento que eu vivenciei ali foi maravilhoso, entendeu? Foi maravilhoso, porque dali eu pude entender qual seria os próximos passos. Talvez se eu não ficasse, eu não entenderia. É, você vivenciou, né. Sim, eu Eu lembro vivenciei. que quando a gente abriu a certificadora, a R39, eu passei um ano sentada atendendo os clientes, Então, como, né, porque assim, eu poderia ser só a gestora, sim, sim, mas eu sentei para aprender, para ter toda a noção da dificuldade do meu funcionário, sim, do cliente, da relação com a certificadora, para a gente poder chegar a um ponto e falar: "Bom, agora tá, agora eu vou só gerir", sim, né, porque aí exato. agora você tem como caminhar. É. Cara, Eu acho que é necessário, eu daria esse conselho, você precisa estar de frente para você entender a logística do negócio e dali você crescer. E foi mais ou menos exatamente assim que aconteceu. Eu comecei naquele processo e de repente, quando eu me vi assim, ó, depois de algum tempo, era assim, era uma grata surpresa, era lindo de ver, era lindo de ver florescer. Eu falava com a minha mãe, eu comecei no centro comercial Mancini, né, uhum. e numa loja lá atrás, não foi na loja que hoje nós estamos, que nós somos a Ah, não é aquela ali não? não, nós somos a primeira loja dentro da galeria, mas quando começamos, nós éramos um pouco mais ao fundo. Uhum. Numa loja bem pequenininha, acho que ela tinha uns 10 metros quadrados e tinha N dificuldades lá. Uhum. Primeiro, a questão de escada, era tudo assim, era um processo que precisava ser revisto todo o tempo ali para poder gerir um negócio de calçado. Pra você poder ter condições de ter o Para ir adaptando, melhorando, melhorando, mas foi exatamente isso que eu fui fazendo, eu fui mexendo, fui movendo as peças e depois aí eu comecei a ter os frutos, as pessoas começaram a se identificar, começaram a indicar, porque, hoje a gente vive muito rede social, né, isso. a gente está na era da rede social, abre a câmera, faz um stories, faz um reels ali e tudo acontece, mas há 11 anos atrás não estava tão, assim, Não, divulgado as redes sociais, não era esse boom que hoje era mais essa passagem mesmo de fala de cliente que passa para outra, boca a boca. era a mãe que trazia a filha e vice-versa, a amiga que gostava do calçado e trazia outra amiga. Eu lembro uma vez que foi engraçado, que eu comprei de presente para minha norinha, né, a esposa do Daniel que estava aqui, um sapato seu, e aí dei de presente de aniversário para ela. Isso era outubro, aniversário dela. E no final do ano veio a mãe dela de Portugal. E aí a mãe dela adorou o sapato, foi para lá e comprou uns 4, 5 para levar para Portugal. É muito gostoso. É, Ela: "Que sapato macio, que delícia", sim. né. Então é gostoso isso, porque você vai realmente compartilhando aquilo que você gosta, né. É. Aí fala: E "Caramba, isso encaixa". participo do processo de criação. Eu gosto de estar calçando, eu gosto de Hoje você desenha os não, sapatos? nunca desenhei. Isso também é uma coisa icônica Porque eu nem acho que um calçado. sapato em lugar nenhum. Não, isso é uma coisa muito icônica, muito interessante, que eu acho que dá para a gente falar um pouco, né. As grandes marcas que a gente vê aí no comércio em si, algumas tiram fotos, uma tábua, né, fazendo ali, tipo, um desenho e tudo, mas na verdade o processo não é assim, o processo de calçado é totalmente diferente, são fábricas
que já fazem toda a criação, Uhum. calçado, e aí nós, como lojistas, como compradores, vamos aos encontros e aí decidimos montar a nossa coleção. Porque muitos clientes me perguntam isso é uma Que pergunta ba a sensação que eu tenho que é sua. é muito pertinente, porque tem cliente que fala assim: "Você cria o calçado?". Não, não participo do processo de criação e praticamente quase ninguém participa das lojas, eu digo das grandes redes. Uhum. Na verdade, quem cria mesmo, isso é um processo muito particular das fábricas, entendeu, que fazem esse processo e a partir desse processo da modelagem, da criação, os lojistas fazem a coleção e aí sim, a gente decide por sola, por cor, sabe, a gente muda processos, assim, de cor, de sola, de salto mais alto, mais baixo, mas o processo de criação Criação mesmo já é da fábrica, totalmente da fábrica, a partir dos na desenhistas verdade hoje ninguém cria, praticamente não existe esse processo de criação, só mesmo as fábricas que dominam isso. E aí elas repassam e aí a gente aí faz vocês fazem esses ajustes conforme o seu perfil. Pensando nesse perfil, então, assim, você tem uma marca que é corpo, alma, imagem total sua. é. Isso fortalece mais você ou isso sobrecarrega você em alguns momentos? Não, isso é leve, eu digo que você criar uma marca é como você criar um filho. Você passa a ter muitos ciúmes dele. Oh, meu Deus, é mesmo. Eu vejo Ó, você você fala isso, eu falo do Richard quando ele fala do jornal, quando ele vê alguém pegando o você jornal, filho. tipo, mais um, ele: "Pra quê? É pra botar pra passarinho? Não, é pra ler". É muito É engraçado. um processo, assim, tal qual um filho, porque você passa a ter ciúmes, você fica querendo controlar. Por que eu falo isso a você? Porque já fui convidada a abrir franquias. Já me pediram franquia, já tive assim, uns 3 convites para abrir franquia, Uhum. e eu não me senti segura. Eu não me senti segura, porque eu fiquei com medo de ter que abrir esse processo de criação, de como eu gosto, porque eu sou do mínimo de detalhe, eu escolho a sacola, eu gosto como embrulha, eu gosto como é que é feita, como eu vou mostrar o produto, e aí o processo de franquia, ele é complicado. No final você começa É, porque assim, você no primeiro momento tem que já roda o teu produto muito bem, então já teria essa possibilidade. Porque uns anos atrás eu era consultora desse desenho, de abrir franquias. sim, E sei. só que é o que você está falando, a gente precisa desenhar todos os processos e os outros replicarem. Mas aí tem uma coisa que é muito sua, Na hora de é essa replicar, relação o com o amor cliente, essa relação com o cliente, essa relação com o detalhe que aquilo faz parte, né, para você sim, e de você para o cliente. exato. E aí, de repente, será que vão replicar da mesma forma? Exatamente. E o que eu vejo isso no dia a dia, muitas clientes minhas ainda, graças a Deus, é uma loja barrista, então eu estou sempre com as minhas clientes o tempo todo, ó, beijo a todas vocês meninas, e elas gostam de ser atendida muito ainda por mim, porque elas entendem que eu vou dar o melhor, eu vou entregar Você o vai achar melhor. alguma coisa que a Às gente não vai saber nem Por exemplo, explicar. eu já vivi Você fez isso comigo. eu já vivi coisas, assim, super interessantes, por exemplo, da mãe chegar e falar: "Ah, poxa, eu vou para um tal encontro, é uma reunião importantíssima, eu preciso de um calçado", e ela traz até a roupa para mim. Às Eita. vezes ela vem com a sacola: "Olha, essa é minha roupa, me ajuda, eu quero estar bonita, eu quero estar assim, eu quero", sabe. Então é todo um processo de montagem, de você olhar e você acreditar, falar: "Não, essa aqui vai ficar ótima", e você a gente no dia a dia também encontra muitas mulheres que têm problemas de saúde, questão de variados problemas de esporão e outros joanete e, sabe, fascite plantar, que eu escuto isso todos os dias, que as mulheres muita fascite plantar. Então você tem que ter aquela empatia, não é só vender um calçado. É você saber que o que você vai vender, aquela pessoa vai sair com prazer, Sim, né, não é aquele negócio: "Eu fiz o meu papel de venda, porque eu preciso vender", né. Eu brinquei porque, gente, eu já fui na loja dela, lá da Mancini, e eu lembro que eu cheguei e eu vi uma, eu falei: "Ai, eu quero uma cor assim, mas não é bem assim". Eu sabia que eu não queria a cor tal, mas eu queria alguma coisa, assim, aí tu: "Espera aí, isso aqui não, não é, não é, não é", daqui a pouco tu foi lá para dentro, voltou, mais ou menos isso aqui, eu: "Caraca, é isso aqui que eu quero". é esse processo, é essa entrega que faz funcionar muito bem, que faz as coisas acontecerem, sabe. Olha, eu mesma eu tive uma experiência
do pós-venda, que o pós-venda também faz muita diferença. Uhum. Porque muitas das vezes, o que a gente vê? A gente vê o foco muito na venda e Uhum. depois abandona o cliente. O cliente pegou a sacola, saiu e Saiu, acabou. foi. E eu falo: "Não é assim. Tem o pós-venda, você o meu cliente é meu maior patrimônio, é meu maior patrimônio, e eu quero estar com ele, eu quero saber se ele gostou, se ele está bem, se correu tudo bem, se a festa foi legal, se tudo foi maravilhoso, como ela pensou, se o calçado foi extremamente confortável", porque eu tenho muitas clientes que compram calçados para viajar, meus calçados já viajaram para vários países. Então, assim, eu quero saber: "E aí, foi a quem? Você gostou? Foi bom, foi confortável", sabe, assim, eu tenho Uhum. essa preocupação, eu tenho muito essa Ai, que preocupação legal. do pós-venda, se realmente a cliente está satisfeita. Eu dou o meu telefone, as clientes já sabem disso, que elas conseguem falar comigo em tempo real, todo o tempo, se tiver algum problema. Eu gosto de saber feedback, tanto positivo como quanto negativo, porque também É, acontece. porque o negativo vai te ajudar Sim. a validar aquele processo que você que está inserido, É né. a partir daí que você faz Vai ajustar, excelência. vai melhorar. Não, então isso aqui realmente já tem uma ou 2 reclamações, será que me cabe manter isso? E é necessário, o problema é que, às vezes, as pessoas fazem uma porta tão fechada para isso, Patrícia, É, que aí você como cliente, às vezes, não quer nem responder. Então é sim. exatamente essa liberdade que a gente tem, de falar do sapato, de conviver, de estar perto de você, nos dá essa liberdade, sabe, porque a gente vai somando: "Poxa, eu gostei desse, não, aquele outro eu achei que ficou um pouquinho apertado, Sim. mas talvez é porque eu poderia ter comprado então um número maior". E aí tu vai aprendendo também. Porque amiga, a gente está ficando velha, até o pé vai mudando, né. Muda, muda. É Depois só que a gente tem Jesus. depois da primeira gravidez, é Só somente um Jesus. número. A gente Não, só então vê eu um acho que eu tô com número. problema, que o meu manteve, mas agora mas aí você tem exatamente o que você falou, o joanete daqui, o da direita é pior do que o da esquerda, e tu Sim. precisa exatamente começar assim, a gente eu acho que talvez a idade vai nos dando isso, né. Eu andei muitos anos com salto alto, hoje eu quero exatamente isso, conforto, Conforto, sabe. Eu quero um conforto. sapato bonito, porque às Bonito, vezes antigamente o te conforto era aquele entrega. negócio feio de velhinha, Ah, né. Não, eu quero um sapato bonito, mas que eu possa falar: "Caramba, eu posso passar o dia inteiro andando para um lado e para o sim, outro, que não seja um e não vou sacrifício. ficar me sentindo, sabe, É sangrando nos exatamente pés, isso. cara". É exatamente isso. Cara, muito legal, muito legal. Ó, outro Fala, ponto interessante conta. também para você entender, assim, a nossa preocupação com o cliente. Quando nós estávamos na loja, nos fundos da galeria, eu passei a atender muito cliente e não dava conta. A loja era pequena, entrava Uhum. queria vinha um cliente, outro cliente, dava um pouco de confusão. E um dia eu vi uma situação que eu fiquei muito constrangida, eu me senti muito constrangida, Rony, porque uma cliente minha maravilhosa, ela já tinha trazido a irmã para ser minha cliente, já era minha cliente, e ela quis trazer a mãe para ser minha cliente. E ela falou: "Eu vou levar sua mãe, a minha mãe para te conhecer, para conhecer a loja". E ela trouxe. Quando ela trouxe a mãezinha dela, a mãezinha era cadeirante, e aí não entrou na loja. Ai, Amiga, aquilo mexeu tanto comigo. Eu saí, assim, muito, muito, muito mexida, é sabe. porque dentro dessa tua visão, Eu não não tinha eu não deu queria acessibilidade acolher, para ele. eu falei: "Nossa, eu não estou dando acessibilidade de uma pessoa que veio me conhecer, me prestigiar, que veio conhecer minha marca". Aquilo mexeu tanto comigo que me fez impulsionar para frente. Pra ir pra frente. E aí eu comecei a buscar um espaço maior a partir daquela situação. Que depois eu falei com a minha cliente, pedi desculpas e tudo, porque realmente foi uma saia justa, eu não queria proporcionar aquilo para ela, pelo contrário, mas realmente foi difícil aquela situação, e eu falei: "Em breve eu vou estar com um novo espaço, um espaço mais acessível", e hoje eu fico muito preocupada com acesso. Hoje eu Quer abrir o seu olhar, né. hoje eu já sou mais preocupada com esse acesso, eu já sou preocupada com N coisas para que possa agregar tudo e todos ali, sabe, que seja um espaço dinâmico, um espaço de convivência, assim, para a gente não ser apenas uma compra, mas uma troca, um café, um bate-papo. Engraçado, Patrícia, que você comentando isso, me desperta exatamente pensar assim, fez eu fiz um giro na mente, se a gente não estiver falando de algumas lojas de shopping, poucas lojas de rua, né, de lugares Já é acessibilidade. traz acessibilidade. É. E aí o que você está falando não é só o cadeirante, mas a gente tem ali, tem N formas, né, Sim, que às vezes as pessoas não estão olhando e é. são, né,
pessoas que merecem também ter esse acolhimento. todo o acolhimento. E eu pude ver porque eu estava presente. Se eu não tivesse, talvez uma vendedora não ia Não passaria essa essência, né. O que isso, que realmente foi. que era necessário uma mudança. E aí Essa mudança te impulsionou a me mudança de impulsionou. E eu sou assim, eu sou inquieta. tá, mas essa inquietude te levou também para abrir mais uma loja. Eu abri uma antes da pandemia também, ali no Jardim Guanabara, no 1035, que antes da pandemia ela ia completar 2 anos. Caramba! É. Aproveitando esse tópico, né, por mais que as pessoas pensem que a pandemia foi para trás, está muito longe, não, o que que você levou, como é que foi esse momento? Porque eu soube também que tinha um momento de mudança familiar, de perda familiar. Como é Tive. que foi tudo isso Nossa, com a empresa ainda com outras lojas? muita Como é terapia, muita doutora Norma, muita terapia. tá vendo gente, terapia ajuda, ajuda, procura. Foi pau, é porque mudou muito. Eu tinha colocado a loja e aí veio a pandemia, teve que ter as mudanças. Retrocesso. É isso, você tem que estar aberto, É. porque o empreendedorismo é isso. Você tem que estar aberto a A entender que ganhar no dia seguinte pode não existir nada, que não depende de você, que a exatamente. pandemia não dependia da tua qualidade de administração, Sim, sim. né, nada seu, tenho dinheiro, não dependia de nada disso. É. Foi E aí totalmente externo. teve que reinventar, eu tive que fechar uma loja, Aí você fechou essa? retrocedi. Fechei uma loja, mas olha que coisa interessante, e retrocedi, mas aí tinha o estoque, muito estoque, tudo fechado, não tinha comunicação. Estoque de 2 lojas, 2 lojas, você estava com de as 2 2 fecharam no lojas, de sentido 2 de lojas. pandemia. E aí vem o empreendedorismo, você pensa: "O que que eu vou fazer?", porque se eu deixasse o meu estoque parado, ele ia para o lixo, porque calçado não pode ficar estocado. Amiga, aprendi no pandemia da Pode. pandemia, o Não que eu joguei de pode, não fora de pode ficar sacada. estocado. E aí, eu numa conversa com uma amiga, minha amiga também ficou desempregada, porque ela fazia condução escolar e as escolas estavam fechadas, e a gente pensou, falei: "Poxa, eu tenho que fazer Eu acho que eu alguma conheço essa sua amiga. coisa". É, Claudinha, maravilhosa. Aí a gente conversando, assim, um bate-papo: "Vamos criar alguma coisa? Vamos, o que que a gente vai criar?". "Pô, vamos criar, alguma coisa para vender", entendeu. E a gente criou. A gente criou um sistema de venda diferenciado. O que a gente fez? A gente criou um grupo, e naquele grupo a gente começou a divulgar calçados muito mais barato, entendeu. Estava já no teu estoque, É, a gente tinha criou, que a gente criou liberar. ó, a gente criou a gente pediu o espaço da mãe dela, que na época tinha uma garagem, porque eu moro em prédio e não podia usar, mas a gente usou a garagem da mãe dela, Caramba. criamos um bazar muito legal, outlet na garagem, a gente criou o outlet na garagem, e passamos a vender calçados a R$ 49,90 na pandemia. Tu tá brincando. R$ 49,90. Lane, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E foi uma experiência E era ele que incrível. dizia, você abria, a pessoa ia ou a pessoa Não, não, você não, conta? não, isso foi muito interessante, porque foi a época que eu ganhei dinheiro e trabalhei pouco. Ganhei dinheiro e trabalhei pouco. Por quê? Nós não trabalhávamos no sistema de 10 horas por dia como de loja, nós simplesmente falávamos assim: "Ó, 2 horas estaremos abrindo o outlet na garagem". Criávamos o grupo, mandávamos as fotos, preço único, R$ Não 49,90. tinha estresse com preço, porque já era fixado. A gente filmava, eu colocava no pé, ela também colocava no pé. Tinha vezes que a gente chegava e tinha fila. Tinha fila. Aí as pessoas iam lá buscar, quer dizer, você não tinha nem gasto para entrega. Não, eu entregava também, Alguns, mas aí mas como elas começaram a divulgar uma para as outras, ficou meio concorrido. a gente às vezes falava assim: "Ó, às 2 horas estaremos no outlet na garagem". Tinha fila. E a gente atendia aquela mulherada toda, e assim, e é uma coisa muito interessante, que a gente trabalhava assim, 2, 3, no máximo 4 horas por dia. E a gente pegava e dividíamos, porque ela precisava também, a gente dividia os lucros e tudo, e a gente se sustentou na pandemia, eu e ela. Ela com 3 filhos e eu com a minha empresa. Consegui pagar os fornecedores, consegui pagar a Passar por funcionária. aquele
passei Pra por aquele susto da pandemia eu digo todo. que a pandemia foi uma faculdade, assim, maravilhosa, no sentido que eu a única perda Pra quem enfrentou, né, isso que você tá falando, é, pra quem olhou. a única coisa que eu tenho, assim, que me chocou muito foi a minha mãe, né, eu perdi Ela minha foi na mãe, pandemia. perdi de covid, e aí perdi o chão, perdi o chão. Quando eu perdi minha mãe, eu perdi o chão. Mas o empreendedorismo foi Foi uma assim forma de você ousar mais e sim. pôr em prática a tua criatividade, Sim, né, assim, porque e tomando todos os cuidados, porque a gente andava de máscara, usávamos o e eu álcool. tô fazendo uma relação que esse desenho que você fez lá na Covid, eu posso estar enganada, mas muitos outros apareceram depois, Sim, que é os grupos que tem de grupos de mulheres para sim, venda de sim, várias funcionou coisas. muito, funcionou a pandemia toda esse E grupo. que tem até hoje, porque há pouco tempo me botaram uma menina, que é de É, venda de bolsa, vamos dizer assim. sim. Então você tem hoje Mas na época tinha a demanda de você não poder comprar, o shopping estava fechado, as restaurante mulheres estavam incendiadas em casa, elas queriam consumir e não dava para consumir, não dava podendo e dentro de uma coisa que você já conhecia e sabia que era bom, sim. né, com um preço super em Não, conta. super em conta, eu estava queimando o estoque, na verdade eu não era Era queimar estoque, realmente liberar o estoque. era um outlet mesmo, eu precisava liberar o estoque para não perdê-lo e eu Ao mesmo que tempo pagar os gerar fornecedores e manter, porque quando as portas voltassem a abrir, eu tinha que estar com o meu estrutura CNPJ em financeira. dia, tinha que estar tudo bem, para que eu pudesse voltar a trabalhar. E foi dessa forma, a gente passou, assim, o período da pandemia todinho trabalhando no outlet, e era assim, né, eu botava várias coisas no carro já as mulheres era muito interessante, eu entregava muito no jardim, e as mulheres: "Joga pela janela, joga pelo muro". E assim, gente, tinha dias que eu saía assim com tipo os meninos da entrega da Shein, da Shopee, assim, eu saía jogando os pacotes em algumas casas, assim, tipo, algumas casas eu chegava e a mulher falava assim: "Coloca o pacote aí", eu colocava o pacote aí, "Eu vou te mandar o Pix", não se aproxima, era muito engraçado. Não, era muito engraçado. Tinha pessoas que estavam muito neuróticas, Estava. tinha pessoas que estavam muito, assim, surtadas mesmo, outras mais, assim, mais fechadas e querendo consumir mais, assim, assustadas e tal. Assustada com o processo. Mas enfim, nossa, foi uma experiência muito rica, foi uma experiência Nossa. outra coisa que surgiu na pandemia também, nós começamos a atender os hospitais. Como? A gente marcava horário com o pessoal nos hospitais para poder atender Mas na venda na venda, na venda, sapato? na venda de calçado. O pessoal estressado, era o momento do almoço deles, eles curtiam. Tu tá brincando, Sério, gente. sério, eu atendi mulheres na pandemia, na hora do almoço, claro, no momento de Aham. descanso dele. Que era Era poucas terapêutico, coisas era exatamente, terapêutico. terapêutico, porque eram poucas coisas que elas poderiam fazer e Era um momento de respirar, de 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 desestresse, porque estava porque muito muita gente ficou direto, estava né. muito pesado. E aí, em um Caramba, dos hospitais que nós atendíamos, ela falava: "Pode vir, pode vir". Aí eu ia uma vez por semana atender. Nós marcávamos e na hora do almoço de toda a equipe lá, tu levava o eu levava não, eu chegava, eu arrumava tudo bonitinho, direitinho, e elas vinham e ficava aquele momento ali de compra delas, assim, aquele momento de desestrar, porque estava vendo porque o que a gente não conseguiu, acho que muita gente não pesado. percebeu, é o que a gente está falando, assim, não só o trabalho era constante para essa área médica, Sim, né, dos enfermeiros, todo mundo estava dentro dos hospitais, como era a convivência com perda diária. é diária. Né, diária, era muita gente se Sim, perdendo sim. ao longo do dia, então assim, é muito difícil, né, tu tem que estar com exatamente o que a gente brinca agora, mas é verdade, a gente precisava de muito apoio mental para sustentar isso, né. Sim, sim. Tanto que Eu muitos vivi uma estudos dizem que experiência agora ainda vai ter muito reflexo desses profissionais que sim, viveram na pressão sim. agora, porque a gente tem um tempo ainda, né, É. de pra poder processar internamente. Sim, eu vivi, assim, uma coisa que na pandemia me chocou muito, foi uma entrega que eu fui fazer para uma médica, e ela tinha me pedido tudo direitinho, eu separei, quando eu cheguei para fazer a entrega, ela estava assim, eu já acabado de perder um paciente, ela estava muito mal. A médica estava exausta,
ela estava exausta. Coitada. E aí naquele momento, Lani, eu não sabia o que fazer, eu fiquei assim, sabe, A vontade que a gente tem de abraçar e acolher. e não Não, podia abraçar, mas não não podia. podia abraçar, não podia nada. E ela chegou, e aí eu fui fazer a entrega para ela naquele momento, e aí eu peguei, fiz a entrega, aí ela quando ela começou a se movimentar para fazer, eu falei: "Não, não quero, é presente para você". Naquela hora, a único conforto, assim, Que o você único poderia abraçar foi aquele, sabe, assim, eu Uhum. falei: "Não, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero". E aí eu me recolhi e no carro, eu vinha assim, porque eu tinha passado também, e no carro eu falava: "Meu Deus, até quando a gente vai viver isso? Como isso vai A gente não acabar?" imaginava como ia acabar, né. É, O desespero era esse, era a gente querer que acabasse, mas é. sem saber quando ia acabar. E dava um certo desespero, Dá. sabe, assim, dava um certo agonia, nossa, mas E aí esse aprendizado todo depois fortaleceu mais. voltamos aos poucos, 4 horinha de trabalho, e aí as coisas parece que foi tomando seu ritmo. E aí hoje eu me vejo, assim, eu falo com os amigos, falo com os colegas, que a gente está vivendo um momento difícil da economia, e eu falo assim: "Pô, o que que passou pela pandemia passa por qualquer outra Consegue, né. coisa, passa por qualquer outra coisa", porque eu nunca vivi algo assim, eu acho que a gente é a geração que teve o maior dos desafios. Eu acho engraçado que você comentou agora, porque, assim, outro dia eu comentei com meu marido, assim, nós somos de uma geração que vivemos algumas coisas que alguns novos não viverão, Sim, que foi quando começou a questão da AIDS. sim, Aquela porque foi realmente também uma sequência de perda de sim, pessoas, sim. que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, que eu lembro que uma vez um rapaz, tipo, emagreceu, e eu estava recente entrando na faculdade e no trabalho, né, eu entrei na faculdade com 17, entrei no trabalho com 18. E eu lembro que eu estava recente entrando no processo tanto da faculdade quanto do trabalho, e teve um menino que emagreceu muito, mas ele emagreceu porque naquele momento ele foi descoberta uma doença que não era Não AIDS, tinha nada a ver, mas acabou só sofrendo. que as pessoas começaram a deixar ele de lado, porque achava que era AIDS e como ele não tinha uma explicação, ninguém sabia direito, o menino não ficou, né, porque tinha um perfil, né, a magreza daquele momento que não tinha ainda, né, os coquetéis, tinha um perfil estranho e que ele não tinha, mas só dele ter diminuído, tipo, muito rapidamente, quase 15, 18 quilos, as pessoas começavam a deixar de lado. E eu lembro que eu fiz amizade com ele e eu falava para ele assim, aí ele falava assim: "Eu não tenho AIDS, É. mas as pessoas acham que eu tenho". E aí ele ficava, sabe, bem Bom, distante, né. certo. E aí você está falando disso. Nossa geração viveu a pandemia, É, né, que a gente passou, perdeu pessoas, sim. perdemos empresas, criamos outras, desenhos novos, né, o boom das empresas online vieram a partir Da daí, pandemia, é. né, então a gente tem que olhar isso com aprendizado, né, a gente precisa, a gente não pode esquecer. Muito mesmo. Eu lembro que logo depois da pandemia, quando começou a liberar as viagens, né, e tinha que só podia viajar se tivesse vacinado. Vacinado, veio carregar a vacina para ir para o cinema, para entrar no restaurante. Tu lembra? Eu lembro disso, eu na fila do Eu Outback, lembro. com a E não. E quando começou a liberar as viagens, né, a gente faz muito, a compra de calçados é toda ela no sul. E eu lembro que eu queria tanto viajar, eu estava precisando tanto de sair um pouco sabe, daquela aquele momento daquele momento dessa que eu tanta energia. não, gente, eu vou, eu quero. E todo mundo tinha medo de fronteiras, né, de Ainda não tínhamos clareza do que era eu para não sei fazer. se foi loucura minha, o que que era, ou essa necessidade que eu tenho de movimento, Tenho depois que estar. eu falei: "Não, aqui ó, tá aqui, eu tô vacinada, eu quero", e me eu o primeiro evento pós-pandemia que aconteceu, e que chamou Tudo Novo de Novo, que foi a chamada do evento de calçados, Tudo Novo de Novo. E eu falei: "Eu quero estar no evento", e foi lindo o evento foi maravilhoso. Eu, assim, eu guardei na memória, porque foi assim Era necessário naquele momento, né. surgir, né, era algo assim novo. A gente parecia que tinha: "Ai, sobrevivemos, ai, agora vamos conseguir". E eu lembro que eu fiquei assim: "Não, eu quero, eu quero". E essa era a sensação, somos sobreviventes. Ah, e assim, e eu me lancei, eu me joguei, eu falei: "Não, eu quero, eu preciso disso". Aproveitando esse me lancei, me joguei,
Isso tem um momento, foi um início dessas suas postagens maravilhosas, esses seus vídeos Também cotidianos? começou muito como foi a brincadeira. Começou numa brincadeira, uma coisa bem leve, não foi pensado, não foi nada, assim, intuitivo, foi do cotidiano meu com a minha vendedora ali, né, todo o tempo, e eu nas brincadeiras de bastidores, ela falava: "Meu Deus do céu, eu vou escrever um livro, esse ano vai sair o livro da Femme Salto", ela fala muito isso pra mim. "Ai, vamos escrever um livro". "Patrícia, você fez uma cara", porque eu não sei se eu sou taurina, então, assim, eu não preciso verbalizar. Eu não verbalizo. Às vezes só de olhar falar: Já "Ih, falei. falei". E aí ela falava assim, às vezes, sabe, em certos alguma ocasiões que acontecia lá no nosso cotidiano, ela falava: "Meu Deus, você precisava ver sua cara". Aí eu comecei quando ela falava assim: "Você precisava ver seu rosto, você precisava você". Aí eu comecei a ver nas câmeras. Eu fiquei curiosa. Aí eu comecei a ver nas câmeras, eu falava: "Meu Deus". Aí eu comecei Meu Deus! e realmente eu fazia algumas caras e bocas, algumas coisas assim. Aí um dia a gente brincando, né, numa situação que acontece muito lá, porque eu acho que eu até mandei o vídeo para você, que às vezes a gente está atendendo o cliente quando ele não quer levar, ele costuma falar assim: "Ah, eu vou dar uma voltinha", né, aquela a gente já sabe Já que sabe que essa frase não vai acontecer isso. E tem muitas, assim, frases feitas nesse ano que a gente está acostumado no nosso cotidiano. E nessa coisa dela falar: "Ah, vou dar uma voltinha", a gente fez um vídeo. dando uma voltinha. Foi o primeiro vídeo que a gente brincou de uma situação, e aí as pessoas amaram. E aí as clientes começaram a falar: "Eu não conhecia esse teu lado, nem eu conhecia também, eu não conhecia, eu não conhecia esse teu lado, você é muito engraçada e tudo". E aí eu fiz um vídeo, depois fiz sem fazer, aí comecei a receber os feedback, algumas pessoas falavam: "Nossa, adorei aquele teu vídeo, foi bem legal". E aí eu percebi que isso ia me ajudar a chegar mais leve às clientes, porque é muito chato, até por mim também, que também recebo, faço parte de alguns grupos, todos os dias aquele monte de coisa. Compre, 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 aquela coisa de comprar, comprar, comprar e se consumir louco. E eu falei: "Poxa, eu acho que isso dá para chegar de uma forma mais leve", sabe. E aí eu comecei a falar: "Não, eu vou fazer o vídeo, mas eu vou estar com calçado, eu vou estar com a bolsa, eu vou estar com o óculos que eu vendo, e aí eu vou divulgar de uma forma mais suave". E aí É muita criatividade, aí eu Patrícia. tentei. E aí começou a dar certo, a cliente falava ligava às vezes para a loja e falava assim: "Não, aí aquele sapato que a Patrícia está, aquele calçado que ela colocou naquele vídeo, aquele óculos". E aí surgiram parceiros, com isso surgiu parceiros, colegas que vende roupa: "Poxa, Patrícia, não dá para divulgar a roupa? Vamos divulgar a roupa". Aí surgiram outros parceiros que me pediram: "Ah, você coloca a roupa", tudo bem, então eu coloco a roupa, eu vou com o meu calçado e a bolsa. E aí eu fui começando a divulgar algumas coisas assim, Gente, sabe, foi ótimo. e passou a ser, assim, uma entrega mais leve, sabe. E quando eu não faço, as clientes As cobram. cobram. E, assim, é muito interessante, porque as clientes falam assim: "Eu estou esperando o vídeo da semana, você não fez o vídeo". Mas, às vezes, também eu estou naquele dia que eu estou mais introspectiva, ou resolvendo alguma coisa muito nos Que é mais dos bastidores da empresa. e aí eu não estou também com Você não tem uma rotina, você não, vai conforme é a tua percepção. é muito espontâneo, é muito espontâneo. Teve um vídeo meu que uma vez eu estava no hotel, aí eu abri caixinha de pergunta, aí a minha cliente falou assim: "Patrícia, e aí, como é que tá a feira?". Aí eu vou divulgando, eu sempre divulgo as coisas que estão acontecendo, eu divulgo em tempo real. Aham. Aí alguém na caixinha perguntou assim: "Patrícia, venda abre portas e tudo", porque realmente é um evento muito bonito e realmente é com outros países, pessoas de outros países, é uma coisa muito bacana. Legal. Mas aí eu poderia ter respondido, sabe, mas eu pensei assim: "Isso aqui dá um vídeo". Aí eu peguei e fiz o vídeo assim, sabe, eu estava deitada, assim, aí eu respondi, primeiro que eu comecei a rir, eu falei assim: "Poxa, ó, abre muitas portas, e com certeza uma delas é da psiquiatria". E aí
Mas vou te falar, quando eu falei, não falei brincando, porque o estresse que você passa é muito grande, sabe, é muito grande. Se você não São pessoas diferentes que você a você demanda é muito grande, é você responde para diferente. muitas pessoas. E assim, o produto é o mesmo, porém cada um vai ter a percepção dela, Hum, que tem aí um histórico dela, o que que aquilo ali sim, representa para ela. Então você tem que estar muito sim. envolta naquilo. E no meio disso, aí sai a A ideia ideia, de sai a fazer. ideia. Outro que eu fiz também lá Tem uma que eu lembro, você de roupa, acho que o vestido preto, hum, que você tá com o pé assim, meio ligando para alguém, né, tipo, já liguei ligando no no Trump. Trump, ligando gente, ela é muito criativa. Eu fiz um vídeo lá sobre oficial de justiça, Hum. que esse vídeo as pessoas falam assim: "Padre, Se aconteceu. aconteceu", mas aí depois é aquilo, você que fazia do limão, ali a lenda nada, porque as pessoas pensam que A vida é lindo, é maravilhoso. simplinho, é dinheiro na conta e às vezes não é assim, tem muitas demandas por trás, nos bastidores, e num dia, assim, comum, eu cheguei para trabalhar, e aí chegou um oficial de justiça para me intimar. Hum. Aí recebi o oficial de justiça, aí eu estava de luto, minha mãe tinha falecido na época, Logo ele depois do ele veio me intimar e tudo, aí na hora, só o que saiu, né, eu falei assim: "Não tem nada que você traga aí para mim que possa ser pior do que eu já ser tô pior vivendo. do que eu estou vivendo hoje". Aí, ele não esperava, eu acho, ele não esperava aquela resposta, e ele pegou e falou assim: "Poxa, me perdoa, eu não gostaria de estar trazendo essa notícia para você, mas, a senhora precisa assinar aqui a notificação e tudo mais". Eu falei: "Não, tudo bem", mas eu tirei aquele de tão Que realmente a maior perda já tinha acabado de acontecer. eu estava enlutada, e depois eu descobri com a minha psicóloga que eu não só tinha um luto, mas eu tinha vários lutos, que para mim eu só tinha o luto da minha mãe. Mas depois, no trabalhar com a minha psicóloga, eu descobri que eu tinha um luto pela loja perdida, Que foi no mesmo no período. mesmo período. Que eu estava vivendo o luto do divórcio, porque eu Já também resolvi divorciar. no período da pandemia. Porque quando dá aqueles problemas e tudo, eu resolvi dar o grito da liberdade e divorciei. E aí ele falou assim: "Me perdoa, só gostaria que você notificasse". Eu falei: "Não, tá tudo bem". Peguei, assinei, notifiquei. Nem li, fui trabalhar, trabalhei, falei: "Ah, tá, mais tarde chegar em casa Vou abrir, vou abrir, vou ver o vou que tem analisar e e resolver o problema", que tem que tem que resolver. resolver. Aí tá, aí continuei trabalhando, Anne, continuei Esse Bacaré é ótimo. plena, maravilhosa, e faz vídeo, e chama, e faz stories e tal, entre uma coisa e outra, daqui a pouco, um outro oficial. Eu fui acho que eu sou a única pessoa na ilha Esses 2 dias que era dia. intimada 2 vezes no mesmo dia. Meu Eu Deus. conto isso, a minha vendedora morre de rir, porque eu achei aquilo muito engraçado. Mas foi mais para tarde, aí chegou um outro oficial, aí ele queria me intimar sobre o divórcio, sobre partilha. Eita, meu Deus do céu. Laje. Aí eu peguei, aonde que assina? Assinei, e eu conto isso com uma maior tranquilidade no meu vídeo, eu fiz um vídeo Meu Deus. sobre isso, porque aí depois as clientes falou assim: "Aquilo aconteceu?" Eu falei: Aconteceu, foi meu cotidiano". Eu falo Mas nos 2 que nos 2 no mesmo no dia. mesmo dia, uma intimação era coisas da empresa, que já se resolveu graças a Deus, e a outra notificação foi o Do divórcio. partilha. Meu marido queria aluguel, queria um montão de coisa, queria empresa, eu passei por isso, passei por muita loucura. Ele sempre servidor público, no maior conforto da vida, Da vida e você ali se e matando. eu me matando na pandemia, enlutada, sem minha história, eu sou filha única. Eita, Então, assim, eu tive que enfrentar tudo sozinha, muito é difícil. Tem que ter muita fé, amiga, tem que ter tem. muita fé, muito E muita terapia, muita fé, é, muita ocupação, sim, né, da tua vida. mas eu por isso que eu me considero um furacão, porque eu não consigo ficar eu falo que fundo do poço é o seguinte, tem uma coisa boa no fundo do poço. Você chegou e Não tem mais pra mais. onde. Gente, eu adoro essa frase também. Sim, eu As pessoas falam adoro assim: "Já isso. cheguei no fundo do poço, meu filho, agora é só subir. Se cair água, tu vai flutuar. Se cair terra, tu vai". Esse processo eu acho Tem outro ótimo, jeito. é o processo de aonde está, chegou, eu ensinei, eu eduquei meu filho dessa forma: "Meu filho, é passageiro,
é momentâneo. Isso não é você, Isso não é. define, Exatamente. isso não te define. E aí eu fiz esse vídeo, o oficial de justiça ficou amigo, que legal, amigo, se tornou cliente, já comprou presente na loja, Que legal, gente. sabe. E tem histórias assim, sabe, então Mas conta, tu tem alguma agora, além dessa aqui, você lembra do seu vídeo conectando com alguma cliente que você elas trazem muito feedback, principalmente quando eu pego no pé dos homens, né, elas adoram. a Quando eu gente pego no pé dos homens, sabe. Elas sempre eu digo, né, às vezes eu deixo, uma pauta. Elas querem, tipo assim, pegar no pé dos homens, entendeu. Eu fiz um videozinho também uma vez, sobre valores e princípios, né, aí eu peguei, falando: "Não, as mulheres elas gostam de, valores e princípios, né, valores no banco e princípios de infarto". Então, assim, elas gostam dessa coisa, e aquele cotidiano, por exemplo, eu fiz um de acontece isso muito na loja, a cliente comprar e falar assim: "Não, eu não posso botar na sacola, eu boto aqui dentro da minha bolsa". Isso é eu sou uma que não carrego caixa, eu carrego só o saquinho. isso é mega cotidiano da mulherada, tipo assim, se escondendo. Então, assim, acontece muito a cliente falar assim: "Não, ó, eu vou passar aí, mas não quero caixa, não quero saco, não quero nada, eu vou jogar dentro da bolsa". Aí eu fiz um assim também. Já fiz um de mercado, onde a mulher esconde as compras que o marido tá ligando: "Onde você está?". Eu tô no mercado", e comprando. E assim, é coisa Isso é gostoso, divertida, né, meu cotidiano, Deus. assim. Então, assim, dentro da tua visão, esses vídeos que são super espontâneos, eles conduzem uma boa venda, né, Eu e acho que também essa criam criam relações com os seus clientes. eu acho que a entrega é tão verdadeira que as pessoas se identificam, sabe. Eu fiz um vídeo assim também, mais ou menos da tua área, Lani, assim, eu fiz assim: a minha psicóloga falou: "Patrícia, faz o que te der vontade, faz". Aí eu peguei e falei assim: "Pô, se eu fizer o que me dá vontade, pô, eu nem a consulta eu pago". E depois, ó, pá, não tem ninguém para pagar fiança. Eu Meu perco meu happy Deus, mais e gente. não tem ninguém para pagar a fiança. E é muito da minha conversa No teu dia no a divã, dia. no divã, Não, no divã com a pessoa, pessoa, achei, cara, que delicinha. conversando com ela, sabe, faz o que você dá vontade, aí eu pego e eu sou muito assim, sabe. Teve uma época também que eu fiz um vídeo que, assim, eu fui humilhada dentro do Santander. Fui resolver um problema no Santander, e aí lá tem um negócio de Van Gogh, de não sei o quê, de É, tem várias muitas classes. visões, e eu cheguei lá toda esbaforida, cara, empreendedora, matando leão todo dia, querendo resolver meu problema. Aí a menina chegou e falou assim: "Você é cliente, acho que era Van Gogh Select, não sei o quê e tal". Pô, eu quero resolver meu problema, mulher, pelo amor de Deus, tô sentada aqui há mais de 30 minutos, 40 minutos, resolve o meu problema. E aquele dia eu perdi, acho que, sei lá, 1h30, 2 horas para resolver uma coisa tão boba dentro do banco, sabe, tão insignificante que poderia ter Que é a nossa vida, que às vezes é o sabe, tem coisa que cotidiano. só você pode resolver, você tem que ir lá, e você é largado lá, né. E no meu caso, assim, eu digo assim, a humilhação do dia, cara, você sendo PJ no Brasil com essa complicação toda, com leão, Tentando sobreviver, dando entender, dizendo assim, que ela muda tanto que você fica perdido. Às vezes meu contador fala assim: "Patrícia, tem mais uma aqui para você pagar". Eu falei: "Gente, não param de criar, meu pai do céu, meu Deus do céu". Gente, é uma delícia. Eu falei que o bate-papo hoje era muito conhecer a Patrícia, né, essa mulher, essa por trás desses vídeos maravilhosos. Mas aí eu queria ver com você, todo dia, você falou que não é todo dia que você faz os vídeos, mas o vídeo quando você às vezes vai, mas não com aquela 100% de vontade, mas que você vai criando uma ideia, quando você acaba ali, você se sente renovada? O vídeo também te é uma renova? válvula de escape, funciona muito bem. Eu digo que os vídeos, essa coisa mais leve, me fez, assim, sair daquele engessamento, daquela coisa assim, o cliente, ele sempre vai ter razão, a gente sabe que o cliente tem razão, sabe. Eu atendo o cliente com o maior carinho, com o maior amor, mas tem Situações que estava falando, a gente sabe, com muito carinho, muito amor. situações que é muito É complicado. sem noção.
Desculpa, é muito E aí, sensível. no vídeo, com um personagem, assim, meio que no improviso, eu consigo colocar, assim Tanto o estresse seu para fora, quanto você faz de uma maneira indireta o sim, reconhecimento daquela personagem. exatamente, tipo assim, de cliente que faz você descer o estoque em peso, em peso, em peso. E uma vez eu passei por isso, eu estava atendendo uma cliente, ela estava com a netinha, e assim, mas tinha sido muita coisa, muita, 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 muita coisa, e aí depois na hora depois ela virou. Vou dar uma voltinha. Não, não foi, ela não falou da voltinha, ela falou assim: "Não, eu tenho que vou pensar mais um pouco e tudo mais". Aí foi muito interessante que a neta, criança não Não tem tem não filtro. tem filtro. Aí a criança virou e falou assim: "Vovó, eu não acredito que a senhora vai fazer isso com as meninas". E eu achei que eu me senti vingada, eu me senti Resolvida. vingada. Gente, era isso que eu queria ter Aí eu dito. fui lá dentro, peguei um chocolate: "Toma, meu amor, pra você". Toma um chocolate pra você, porque olha, se eu pudesse eu te contrataria pra você ficar aqui. Meu Deus, gente. E E a vozinha nem a vozinha não se sentiu constrangida também. nem eu, neta, e foi a vida dela. E aí, pra gente já ir caminhando para o nosso fim, viu como é rápido e gostoso, gente? É, Muito gostoso. bom, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria compartilhar com a gente? Não, fiquei feliz, acho que foi muito gostoso o bate-papo. Eu quero convidar todas as minhas clientes Mas ainda tem mais uma pergunta. tá, Não acabou não, não acabou não. Hoje, eu quero saber assim, o que que você acha que pode passar na cabeça de uma mulher empreendedora em fazer esses vídeos, o que pode passar e talvez negar ela a fazer, né, restringir ou de repente evitar que ela faça? É um medo ou o medo de estar ali fazendo aquilo ou o julgamento? eu acho que é um pouco dos 2, um pouco dos 2. Eu acho que a pessoa tem que ousar. Eu acho que todos os dias a gente tem que tentar ser uma versão melhor. Eu penso assim. E a questão da evolução ela vem, né, com o tempo, fazendo, e você se descobrindo. Eu vejo que hoje eu sou uma mulher totalmente diferente da mulher antes da pandemia, sabe. E eu gosto mais da versão de hoje do que a outra Daquela. versão. A outra versão não é que ela não Era é ruim, suficiente, mas não. foi melhorada. Foi melhorada, desenvolveu, criou mais coragem, sabe. Antes eu era muito eu antes da pandemia eu nem dirigia. Eu antes da pandemia eu não dirigia. Sério? É. E hoje me posta engarrafada tranquilamente. Já dirijo para todo, mas eu sempre eu tirei carteira muito jovem, porque eu trabalhava e era necessário, e eu tinha o carro da empresa e dirigia. Depois de um certo tempo, por problemas, né, eh, que eu tive no meu relacionamento, eu parei de dirigir. Parei de dirigir, fiquei com medo, tive filho. Na época, quando aconteceu com o João Hélio, aquela confusão toda, eu tinha medo de sair com meu filho no carro, eu criei um bloqueio, e eu parei, eu fui tirando, fui deixando, e quando eu vi eu já não dirigia mais. E a Caramba. pandemia me fez voltar a dirigir, foi Nesse momento de ir para o hospital, ele foi se sentiu útil para necessário. mais alguém, Não, né? o carro ficava na garagem e eu não conseguia dirigir. Sério, e eu não conseguia dirigir. Aí depois, num determinado momento, eu falei, quando eu precisei chamar um amigo muito distante para vir pegar o carro, para poder socorrer, para levar para o hospital, aí eu falei: "Não, eu não posso entregar isso, eu tenho que conseguir". E aí tem pessoas que voltam até para a autoescola e tudo mais, eu falei: "Não, eu vou conseguir". Eu vou dando umas arranhadas aqui, umas freadinhas ali. Era só bloqueio, né, Era só nem isso. isso. Ô, Só gente, que bom. bloqueio. Os postos continuaram tudo no lugar. Aí ainda melhorei, ainda fui para o automático, que facilita mais ainda, que já não precisa mais daquela coisa de ficar errando a marcha. E nessa avaliação, olhando o teu primeiro vídeo dentro desse desenho e olhando os seus últimos vídeos, como é que tu se vê? Aí eu me cobro. Alguns eu gosto, outros eu Mas não composta gosto. mesmo assim, se não gostar? Não, assim, eu gosto, por exemplo, às vezes eu faço vídeo de primeira, é muito rápido. Coisa de sentei, fiz o vídeo, acabou. E às vezes eu tô com uma ideia, e a ideia é mais um pouquinho mais elaborada, e como eu não tenho toda aquela estrutura. E outra coisa que acontece também, eu tô fazendo o vídeo aqui, a cliente entra. Entra.
Então, assim, aí às vezes eu espero um pouco mais, eu falo: "Não, hoje eu também quando eu sou muito intensa nas emoções, ou eu tô feliz, ou eu posso estar muito triste, eu sou muito intensa. Então, quando eu sinto que eu não tô legal, com a energia bacana para entregar aquilo, aí eu prefiro não fazer, eu não fazer. Por isso você não tem uma regra. Faço todas as terças, não, não. Não tem. Faz conforme o teu momento, ou a tua percepção, Eu daquilo que vivi alguma aconteceu. coisa, é assim, é muito do viver alguma coisa. Teve um dia, assim, para você ver mais ou menos assim a logística dos meus vídeos. Eu fui no dentista, aquela correria, aquela confusão toda, aí corrida, porque é fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí quando eu desci tentando procurar o carro e tô tentando abrir o carro não abriu, nervosa tentando abrir o carro e o carro não abria, aí o rapaz, o guardador, chegou para mim e falou assim: "Esse não é o seu carro". Eu: "Quê? Não é o seu carro". Eu estava tentando abrir outro carro. Meu Deus! E aí, sabe, eu falei: "Meu Deus, que loucura". E quando eu olhei para baixo, eu estava com os negócios do dentista. O Os protetor, sapatinhos, o os protetor. totozinho, meu Aí isso é que eu fiz, eu abri a câmera: "Gente, olha, hoje eu não tô legal, tá acontecendo isso e isso aqui". Aí o guardador entrou, falou comigo, sabe, junto ali comigo na hora, assim, a Vive a cores, e aí as pessoas curtem. Eu acho que é porque é muito porque é você, né? natural. É os BOs do dia a dia. Tem os glamour, mas tem as coisas Tem também. muita coisa que é gostoso, porque você transforma até o BO do dia a dia em algo reflexivo de uma maneira positiva. A gente É. para rir sobre aquilo e se vê naquilo também, né? Sim, sim. Então agora convida as pessoas para muita gente conhece, pelo amor de Deus. Trêmula. Gente, ela chegou aqui nervosa, eu falei: "Gente, eu que vou ficar nervosa", porque a menina ela é espontânea, ela tem fala, ela consegue se colocar. Eu estava Maravilhosa presa. também, mas convida aí as meninas para o teu site, para tua loja. É a Fino Salto, né, quem quiser, ó, dá uma olhadinha lá no Quem ainda não viu os quem não viu ainda, ó, vai surgir novos projetos, como eu falei a você, eu não consigo ficar muito tempo paradinha. no mesma coisa, eu tenho novos projetos aí. Quem quiser dar uma olhadinha no nosso trabalho, ver os nossos produtos, ó, presentear aí a esposa, a mãe, a irmã, enfim, ó, passa lá na Fino Salto LJ. Lana é minha cliente maravilhosa, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu estava falando em casa, eu falei: "Nossa, eu não sei se eu vou conseguir, ser entrevistada ou querer". Deixa eu Você É tão bom quando a gente está com alguém que a gente admira, né, exatamente, profissionalmente, como pessoa, como ser humano, e aí eu fiquei muito, muito feliz com o seu convite. isso que fiquei doida. Amei, amei. Gente, é uma delícia, a vontade que tem de ficar aqui horas. Mas eu falei para ela: "Para, passa rápido", e passou rápido. Mas a gente vai ter outras voltas, como o projeto da vida dela nunca para, com certeza outras vezes ela vai voltar para estar aqui com a gente. E olha, conto com vocês essa convocação de quebrar a internet. Vamos quebrar a internet. Vamos votar aí. Miriam, me ajudem, por favor. A história dela é linda, sabe? O astral é maravilhoso. E a gente precisa multiplicar a alegria, sabe? O povo precisa, a gente está precisando. E eu acho que vale a pena. E a Ilha do Governador tem essas pérolas maravilhosas, como a Patrícia do Fino Salto. Então, ó, beijo para vocês. Conto com a presença de vocês sempre. Tchau, tchau.